Quem tem diabetes, será que pode consumir ketchup? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. No vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional, a lista de ingredientes e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. O grande problema de consumir esse tipo de produto é com o que as pessoas vão colocar esse ketchup. Então bora falar sobre ele agora. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo do mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder estar aqui aprendendo cada vez mais sobre como ganhar mais saúde, sobre como lidar com os alimentos e a partir daí controlar melhor a sua glicose, diminuir a sua hemoglobina glicada e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio ou longo prazo, que eu tenho certeza que você não quer saber de complicações. E no episódio do Quem Tem Diabetes essa semana, nós vamos avaliar esse nosso amigo aqui, que é o ketchup. Aqui nós temos uma versão tradicional da marca Heinz, mas nós vamos avaliar a tabela nutricional desse aqui para você aprender a escolher e assim fazer boas escolhas a partir do que você está consumindo aí na sua rotina. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou colocar aqui agora e nós podemos observar alguns pontos importantes. Inicialmente nós vamos avaliar 12 gramas de ketchup, que vai dar mais ou menos uma colherzinha de sopa do produto. Então, inicialmente, em 12 gramas de ketchup, nós teremos 14 calorias, ou seja, uma quantidade bem baixa em relação à presença de calorias. Já em relação à presença de carboidratos, nós teremos 3,3 gramas de carboidratos em 12 gramas do produto. Ou seja, não é uma quantidade tão alta se você não consumir maiores quantidades do produto como um todo. E em relação à presença de sódio, nós teremos 120 miligramas de sódio. Presença de proteínas, presença de gordura, nós não teremos quantidade significativa, por isso a gente não tem dados suficientes a respeito desses dois macronutrientes. Já em relação à lista de ingredientes, aí que a gente tem que ficar atento, nós teremos tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Ou seja, é um produto que contém açúcar na sua formulação. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início a respeito do ketchup, o diabético até pode consumir o ketchup sem maiores problemas, desde que evite excessos. E uma dica extra é, quando for comprar, compre uma versão que não tenha adição de açúcares. Aí você fica mais respaldado e mais tranquilo. Porém, o grande problema do ketchup é com o que você vai comer esse produto. Se você comer com um hambúrguer, com uma pizza, e que esse hambúrguer ou pizza sejam feitos de farinha de trigo, a sua glicose vai subir independente desse ketchup ou não. Porém, se você utilizar de forma interessante, de forma inteligente para fazer um pão low carb, fazer um bife de patinho moído e fazer um hambúrguer, você pode utilizar o ketchup sem maiores problemas. Inclusive, se você quer ter acesso a receitas de pão low carb, a receitas de lanches, a receitas de almoço, de jantar, de café da manhã, eu vou deixar aqui o link do meu programa Low Carb para Diabéticos. Lá eu ensino as pessoas a melhorarem a qualidade
da alimentação através do conhecimento e assim conseguir controlar melhor a glicose e ter maior variedade alimentar. Se você quer fazer parte, o link vai estar na descrição, é só se inscrever e se juntar a nós. Continuando, o ketchup pode ser utilizado sem excessos, de preferência, versões que não têm adição de açúcares e o principal, não vai adicionar o ketchup num misto quente feito de pão de forma, não vai adicionar, por exemplo, num cachorro quente, pois assim a sua glicose vai subir não devido ao ketchup em si, mas sim devido ao que você está adicionando aí na sua alimentação. Esse aqui é somente um complemento, então se você souber adicionar de forma inteligente, você não terá maiores problemas ao consumir, evitando excessos, tá ok? E esse foi o alimento que eu escolhi essa semana para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois eu anoto todas as dicas para que possam se tornar novos vídeos no futuro e eu tenho certeza, a sua dúvida vai ser a dúvida de outra pessoa, então não custa nada você deixar o seu comentário aqui com novas dicas de vídeos, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo do ketchup, pois assim ele aprende a lidar melhor com a alimentação e evita descontrolar a glicose. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim a gente consegue jogar conteúdo de qualidade para cada vez mais pessoas e todo mundo sai ganhando conhecimento com tudo isso, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo a lidar com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu diagnóstico de uma forma mais leve, mais inteligente e que te vai garantir uma qualidade de vida cada vez melhor, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.